Antes de prosseguirmos, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns avisos que eu tenho aqui, especialmente alguns convites. O primeiro deles é um convite lá da congregação de Potunduva. São esses os avisos que tem aqui à mesa. Tá bom, irmãos? Então chama a sua atenção. A congregação presbiteriana em Potunduva vem convidar você e sua família para as comemorações de mais um aniversário. Dia 21/8, às 19h30, reverendo André Luiz Lamano. Dia 28/8, reverendo Sérgio Donizete. Então, Igreja Presbiteriana, Rua Santa Inês, número 165. Ok, irmãos? 21/8. Então já passou. Tá. Desculpem então. É porque está aqui, né? Eu tenho que dar os avisos que estão aqui. Ok? Então, por favor, outro aviso aqui. A direção do Hotel Jardins vem convidar você e sua família, toda a Igreja Presbiteriana, para as comemorações de seu aniversário, no próximo final de semana, às 19h30, com um delicioso almoço, com um delicioso jantar. Assinado embaixo, direção, especialmente Zezo, é isso mesmo? Atic? Ok? Confere, irmão. Beleza? Então tá. Ele não está confirmando, não. Então deve ser algum outro aviso estranho aqui. Ok. A SAF está convidando toda a igreja para o seu congresso no próximo sábado. Vai acontecer aqui na Igreja Presbiteriana e vai ser o dia todo, a partir das 8h30 da manhã. Já foi também? Então está tudo errado aqui. Ok? Desculpem, irmãos. Deixa eu ler um outro convite então para os irmãos aqui, por favor. Só mais este. Eu chamo a sua atenção para o próximo convite. É um convite especial. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá ok, irmão. Então daqui a pouco a gente dá esse outro aviso aqui. Tá bom, irmãos? O Zés não confirmou, a SAF não confirmou, mas Jesus está confirmando esse aqui. Foi uma brincadeira que eu fiz com a igreja, para a igreja reparar, para a igreja dar atenção no último convite, esse convite que a gente acabou de ler. Nós vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Nós íamos ter um cântico especial, mas não vamos poder ter esse cântico especial. E eu quero cantar um cântico com a igreja. Não sei se é possível. Ali. Oh
O diácono Silvio me pediu para reforçar aqui, me parece que 2 avisos, né, que estão no boletim. O presbitério de Brotas irá realizar um culto da reforma. No mesmo evento haverá comemoração do aniversário do presbitério de Brotas, às 19h30 do dia 10/11, em nosso templo. E toda quarta-feira está tendo ensaio. Aliás, quarta-feira agora vai ser o último ensaio para o grande coral, tá bom? Então, tá aí o aviso. Vai ser no próximo sábado, né? Ou não? Então, no próximo sábado, tá chegando. Esse aviso aqui é beleza, né? Ok? Assembleia Extraordinária. O Conselho convoca a Assembleia Geral da Igreja, nos termos do artigo, está aqui no boletim, tá bom? Para se reunir em caráter extraordinário no dia 18 de novembro, dia 18/11, né? Está aqui, às 20 horas, ou seja, após o culto da noite, em primeira convocação. E, se necessário for, uma segunda convocação no próximo dia 25 do corrente. Então, está aqui 2 avisos que eram para serem dados, para reforçar. Então, aviso do boletim. Eu peço desculpa ao irmão Zezo, tá bom, pela brincadeira, viu, irmão? Tranquilo, os irmãos se esquecem que não vai ter jantar nenhum lá. Vai ter o culto da reforma aqui. E se eu deixasse para ler esse convite aqui, aí ia bater as 2 datas, né? Mas é uma brincadeira que eu fiz com a igreja, para chamar a atenção da igreja sobre a nossa relação, a relação que nós temos com o convite. Eu chamo de relação, sabe por quê? Porque com convite a gente não tem assim, simplesmente, não faz uma leitura. Com convite você tem uma espécie de relação. E eu estava observando que nós temos, de certa forma, algumas atitudes quando pegamos um convite. Olha bem, o convite em mãos, nós fazemos a primeira observação de quem é o convite. Veja bem, aí nós podemos ter a seguinte atitude, dependendo de quem é o convite. A gente pode, por um lado, ajuntar o convite naquela papelada toda que nós temos lá em cima da mesa, e depois de alguns dias nós deparamos com o convite, aí nós vamos ler direito o convite. Sim, olha, falhou, o evento foi ontem, e a gente dançou, né? Se foi uma festa, nós perdemos. Ou a gente pode, quem sabe, isso é para quem é desorganizado. Eu, por exemplo, tenho que ser vigiado, porque senão eu faço isso. Ou então a gente pode colocar na gaveta. A gente engaveta o convite. Depois eu leio, vou deixar aqui bonitinho, depois eu... Aí, 1 ano depois, você resolve dar aquela limpada na gaveta. Aí você, olha, mas que convite bonito, você nem lembra mais do convite. Aí você depara com um convite bonito. Deixa eu dar uma lida nesse convite. Gente, parece que eu já tinha visto esse convite em algum lugar. Já, com certeza. Tá bom? E, infelizmente, você perdeu o evento também. Então, colocamos na gaveta. Agora, para outros convites, a nossa relação é diferente. Nós pegamos o convite, já olhamos de quem é o convite. Do fulano. Aí a gente tem as seguintes atitudes, ou as seguintes, eu diria, reações. Olha bem, nós nos sentimos muito honrados, dependendo da pessoa que faz o convite. Nos sentimos muito, assim, privilegiados. E esse convite, obviamente, vai ter mais preeminência para nós. Vai ter mais relevância para nós. Aí, a gente lê o convite, às vezes até não acreditando. Vejamos o que está falando o convite. O fulano vai se casar, aleluia. Já era tempo. O cara conseguiu arrumar um casamento, né? Beleza. Ou até que enfim. Ou então a gente tem a seguinte, outra atitude, ou outra relação, veja bem. Poxa, mas já vai casar? É tão nova, ou então tão novo ainda. E já fazemos aquela, né? Já fazemos aquela pergunta de quem é esse casamento, ou o que aconteceu, aliás.
O que aconteceu para um casamento tão rápido assim? Ficamos assim meio duvidosos, né? Ou então a gente pega o convite daquela lida, e a gente nem importa onde vai ser o convite. E o convite vai ser lá numa cidadezinha que você nunca ouviu falar. Essa cidade fica talvez lá no nortão de Minas, tá? E você então dá uma confirmada na agenda. Aliás, para alguns convites você nem olha a agenda, você coloca na agenda e vai para a agenda, olha, tem isso aqui, eu vou dar um jeito de dar uma afastada nesse convite aqui, vou eliminar esse compromisso, eu vou colocar esse aqui. Tanta importância tem aquele convite para a gente, dada a pessoa que faz o convite e para que é o convite. E a gente então começa a elaborar a viagem, vai no Google Maps e fala, onde é que fica essa Pindamonhangaba? Onde é que fica Sumaré? E a gente então olhar no mapa, Google Maps, Jaú até a cidade, lá no estado de Minas. Mas dá 1.800 quilômetros, não tem problema, estou nessa, eu vou de qualquer forma. Vou até Belo Horizonte de avião, e de Belo Horizonte até lá tem mais 800 quilômetros, não tem problema, eu encaro tudo isso porque é de um amigo. A filha dele vai se casar, ou quem sabe é o aniversário de casamento, 50 anos dele, e eu estou nessa. Resumindo, irmãos, nós olhamos de quem é o convite, nós olhamos para quem é o convite, para nós, obviamente, e nós olhamos para que é o convite. E se for para uma festa, nós garantimos a nossa presença lá. Nós gostamos dessas coisas. Agora eu li um convite aqui, que chama a atenção da gente também, justamente para essas atitudes que nós temos para com o convite. E a primeira coisa que a gente olha nesse convite é quem está fazendo o convite. O convite está aqui na Palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, e quem faz o convite é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente precisa saber quem é Jesus. E você conhece Jesus, irmão? Você conhece este que está fazendo o convite? Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Conhece mesmo? Será que conhece? Já naqueles dias, quando Jesus estava exercendo o seu ministério público, as pessoas não conheciam Jesus, apesar de estarem com Jesus, apesar de estarem vendo Jesus, mas elas não conheciam a Jesus. Elas foram, especialmente os próprios apóstolos de Jesus, foram conhecendo Jesus com o passar do tempo. E Jesus ficou com aqueles apóstolos 3 anos. E é interessante que muitos, mesmo durante os 3 anos, não tiveram a capacidade de conhecer Jesus Cristo. É incrível como que a gente encontra vacilos de discípulos de Jesus, de apóstolos de Jesus, que talvez conhecendo Jesus, aliás, que sabendo quem Jesus era, conhecendo Jesus, e ainda, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, ainda pisava na bola. Por exemplo, você encontra 2 discípulos de Jesus retornando de Jerusalém para Emaús, num domingo à tarde, e Jesus se coloca no meio deles, e nos diz a palavra de Deus aí em Lucas capítulo 24, que estes 2 discípulos de Jesus não enxergaram, não viram quem que era aquele homem que andava com eles. E eles começam a conversar com Jesus, e até questionam Jesus, quando Jesus pergunta a eles o que eles estavam tratando à medida em que caminhavam. E eles param, diz a palavra que eles param entristecidos e perguntam para Jesus: escuta, você é o único, tu és o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos. Eles não reconheceram Jesus. Outros, porém, quando Jesus perguntava a seu respeito, ou quando Jesus falava, quem sou eu? Perguntava, quem sou eu? O que as pessoas estão dizendo que sou eu? E as respostas eram as seguintes: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí Jesus pergunta para os seus apóstolos: e vocês? Para vocês, quem sou eu? Aí nós encontramos respostas muito interessantes. Pedro, fico pensando, o mais afoito,
O mais apressado no falar responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, meu irmão, a partir dessa afirmação aqui, nós encontramos outras pessoas também afirmando quem era Jesus. É interessante que nós encontramos o próprio Jesus falando de si mesmo. Eu tenho alguns textos aqui que eu tirei da Bíblia. Por exemplo, as pessoas muitas vezes ficavam admiradas, estupefatas, maravilhadas diante dos sinais que Jesus fazia. E elas então tinham que elogiar a Jesus, mesmo não sabendo quem de fato ele era. Olha bem, de onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 54. Jamais alguém falou como este homem. João 7,46. Num outro texto, os inimigos de Jesus, os escribas e fariseus, vendo o poder da palavra de Jesus, tiveram que reconhecer: ele fala como quem tem autoridade. Jesus era um mestre nas palavras. E é interessante, o próprio Jesus, a própria palavra de Deus fala a respeito de Jesus. Olha bem o que diz a palavra de Deus lá em João capítulo 5, versículo 30 e 39. Examinais, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A própria palavra de Deus fala acerca de Jesus, dá testemunho de Jesus. Aliás, o pessoal do curso de evangelismo, alguns que participaram do curso de evangelismo, sabem do que eu estou falando. O próprio Senhor Jesus dá testemunho de si mesmo, fala quem que ele era. Olha bem, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, João 6,35. Lá em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. São afirmações do próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez não seja interessante, não seja adequado a gente falar da gente mesmo, porque se eu for falar de mim, é lógico que eu vou falar, eu sou um cara assim, assado, bonito, né? Não tão forte, um pouco mais assim, anatomia mais um pouquinho crescidinha e tal, mas vou falar características minhas, boas. Agora Jesus, quando fala de si mesmo, eu não posso duvidar. Eu, quando falar de mim, você pode até duvidar. Aliás, quando a pessoa começa a falar mais de si mesma, falar muito de si mesma, eu particularmente, como um bom mineiro, já fico um pé atrás. Já viu essa declaração que as pessoas fazem de si mesmas? Eu sou uma pessoa, sabe como é que é? E começam a se autoelogiar. Elas não falam seus defeitos, falam só suas características boas, só aquilo que elas acham que tem de interessante. Então são testemunhos que nós damos de nós mesmos. De Jesus, quando dá testemunho de si mesmo, eu tenho que acreditar. Olha, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Olha bem, outra declaração que alguém fez: tu és o Cristo, o Messias, o que devia vir ao mundo. Até o próprio Pai testemunhou de Jesus, falou quem era Jesus. Lembra no batismo de Jesus? Isto, a irmã já está falando ali, ó, que bênção, né? Quando Jesus sai da água, uma voz dos céus fala: este é o meu filho amado, em quem? Está devagar, está baixo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nesse meu filho. Está vendo? Até Deus Pai fala acerca de Jesus Cristo, dá testemunho de Jesus Cristo, e assim por diante. Olha bem, o que a Bíblia fala acerca de Jesus? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sabe quem está falando essas palavras? Quem está afirmando que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava em casa, e era de manhã, bem cedo ainda, eu tinha feito a minha devocional, e naquela manhã eu pedi uma coisa para Deus: Senhor, me dê a oportunidade de falar do Senhor. Era mais ou menos às 9, eu estava saindo de casa, indo para a igreja. Me dê a oportunidade de falar do teu nome para alguém hoje, meu Deus. Na hora que eu acabei de falar, a campainha tocou.
Pois não. Aí eu quero deixar uma mensagem de Deus para você aqui, uma mensagem da Bíblia. Seu Senhor, eu sabia quem que é que estava batendo lá bem cedinho. Eu falei, Senhor, não precisava ser tão rápido assim, né? Opa, e agora? Aí entraram dois rapazinhos, entraram dois moços, novos ainda. E geralmente, quando entra dois rapazinhos assim, um é mais falante, tem o falante, tem o mudinho, já viu como é que é? Tem aquele que fala mais e tem um que fica, é o aprendiz, é o trainee. Ele então está ali treinando, ele não fala não, ele fica só ouvindo. De vez em quando ele tenta falar, mas o outro não deixa. E a conversa rendeu. A conversa rendeu. Foi uma bênção aquela manhã. E eu não deixei de falar pelo menos uma coisa. Olha, eu posso não compreender, até eu mesmo posso não compreender de verdade quem é Jesus Cristo. Eu conheço muito pouco perto do que eu preciso conhecê-lo. Mas uma coisa eu e você não podemos negar, que Jesus Cristo é Deus. Não há como negarmos isto. Aí, meus irmãos, eu abri a Bíblia com ele lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, logo no início, no capítulo 1, lá no versículo de número 8, olha bem, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Olha bem, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Quem é que você está aguardando, meu irmão? Quem está por vir? A igreja não sabe? Jesus Cristo. Então, o texto me deixa claro aqui, esse pequeno versículo, essa pequena porção da Bíblia Sagrada me deixa claro aqui, que quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele fala que é Deus, Ele afirma ser Deus. Aliás, Ele já tinha falado para os apóstolos antes, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. E agora Ele está dizendo, eu sou Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. E aí, meu irmão, ele encerra dizendo uma coisa aqui que é fantástica. Olha bem, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. E nos diz as Escrituras Sagradas que sem esse Jesus, nada do que foi feito existiria, se faria. Ele é o Criador do universo. Ah, meus irmãos, como temos afirmações acerca de Jesus, como a Bíblia testemunha acerca de Jesus, apresenta Jesus como sendo o Senhor absoluto, o Senhor do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, como precisamos conhecer mais esse Jesus. Então o convite aqui não é feito por ninguém a não ser esse que é o Senhor Jesus Cristo. O convite aqui é feito pelo Senhor dos senhores, e você tem tido a oportunidade de conhecê-lo. Ah, meus irmãos, precisamos cada dia mais conhecer Jesus e buscar conhecer Jesus. Isso é muito importante para nós. Tá, quem é Jesus? Eu poderia ficar a noite inteira aqui, a gente poderia gastar nosso tempo inteiro aqui, falando acerca de quem é Jesus. Mas eu preciso passar para frente. Quando pegamos o convite, então, nós queremos saber de quem é o convite. Este convite lido aqui nesta noite, diferentemente dos convites que eu li antes, que eu inventei aqui. Eu tinha outros convites, mas não tinha nada a ver com os irmãos. Eu ouvi que não tinha nada a ver com os irmãos. Eu tinha convite até da Irosa, até da usina Diamante. Não verídicos, é lógico, não autênticos. Nem o convite do Zésio é autêntico. Tá bom, eu que inventei, mas esse aqui é autêntico, é o próprio Senhor Jesus quem está fazendo o convite. E eu pergunto de novo para você, você conhece a Jesus Cristo? Você conhece esse que está fazendo o convite para você nesta noite? E a gente precisa então passar para um segundo aspecto. Esse texto é um dos textos mais simples da Bíblia. E olha bem o segundo aspecto, para quem é o convite? A quem é endereçado o convite? O convite é endereçado a todos que estão cansados, oprimidos, a todo aquele que estão aí sofrendo uma opressão da sua própria religiosidade, da sua própria religião. E nesse contexto em que esse convite foi lido,
em que Jesus está falando, em que Jesus está lançando o convite, está fazendo o convite, meus irmãos, a opressão era muito grande. E como era grande? Havia uma preocupação tremenda com o externo, com o fazer por fora. Havia um legalismo terrível por parte de religiosos da época, que imprimia no povo um sofrimento terrível, um jugo terrível, um peso terrível. Aí Jesus está fazendo um convite justamente para esse tipo de gente. Havia sofrimentos terríveis. E quando eu vejo esse convite, nesse contexto, um convite que é feito para que as pessoas saiam dessa opressão religiosa, para que as pessoas saiam desse peso do pecado. E quando eu vejo isso nos nossos dias, eu fico pensando, esse convite então é para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque nós vivemos essa pressão, nós vivemos essa falsa religiosidade, nós impregnamos em nós mesmos uma falsa religião, uma falsa religiosidade, e achamos que viver com Deus e viver com Jesus Cristo é isso que nós temos vivido, é muito mais que isto. Aliás, eu não posso demorar muito aqui, porque o terceiro ponto vai me responder muito melhor sobre para quem que é dirigido esse convite. E de fato é para mim e para você, que nos sentimos cobrados por nós mesmos, que nos sentimos cobrados às vezes pela nossa própria religião. No entanto, quando eu vejo esse convite para os nossos dias, ou nos nossos dias, dessa religião massacrante, injusta, que nós vivemos no seu contexto, no meio dela, irmãos, eu fico realmente, eu trago esse convite para a minha vida e fico pensando, olha, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo por aí. Eu não tenho nada a ver com essa religiosidade que está acontecendo por aí. Tá bom? Então eu quero ver com os irmãos o terceiro aspecto desse convite, para eu entender para quem que é o convite. Então eu vou entender para que é o convite. Talvez você se encaixa. Talvez você, ao sair daqui, possa declarar esse convite, então é para mim. Veja bem, para que é o convite? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, para eu pensar para quem que é o convite, então eu fico olhando como que Jesus ele é sábio para fazer o convite. Aí ele fala o seguinte, olha, para que você vá a Ele, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí eu fico pensando, o que Jesus está falando aqui? Para você ir diretamente a Ele. Ou seja, você não precisa de intermediários. Vivemos num contexto religioso, de uma religião dominante, que ensina justamente o contrário disso aqui. Que para você ir a Deus, você precisa de um intermediário. Você precisa de alguém, pelo menos com mais capacidade, com mais santidade que você, para você chegar a Deus. Aí eu encontro Jesus, sabe, quebrando esse castelo religioso que existe por aí. É um castelo de areia. Essa religião é um castelo de areia, bonita, mas ela pode ruir a qualquer momento. Então eu encontro Jesus falando o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vá a Jesus, diretamente a Jesus. Isso é o que há de mais simples no Evangelho. Aliás, esta é a apresentação mais eficaz que nós podemos ter do Evangelho. Quando nós apresentamos Jesus como aquele que pode resolver o problema do pecado, do cansaço humano, cansaço até com a religião. Nós vivemos num país, por exemplo, que a maior igreja dita evangélica não é nem a Assembleia de Deus, é a igreja dos que não têm igreja, daqueles que um dia frequentaram a igreja, mas se cansaram de igreja, se cansou de sistema. Sabe por quê? Porque se cansaram de comprar sabonete ungido, viu que isso não dá resultado, se cansou de comprar bala ungida, viu que essa bala a única coisa de boa que ela tem, de bom que ela tem é porque ela é doce.
mas ela não surte efeito. Tá? Então o convite aqui é do próprio Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca desse Jesus como único, ele diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está vendo? Eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso dos papas, tanto católicos como evangélicos. Eu não preciso de bispos, eu não preciso de párocos, eu não preciso de 318 pastores, eu vou diretamente a Jesus Cristo. Eu posso ir diretamente a Jesus Cristo. O evangelista João, ele, quando escreve a sua carta, sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, aqui o artigo está oculto, porque o único advogado que nós temos é Jesus Cristo. Não é nenhum outro senão o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos deixa claro que Deus deixou um único nome para que eu invoque esse nome para a minha salvação. E esse nome, sabe qual é o nome? É o nome da igreja, fulana, beltrana. Não é. É o nome do, também não é. É o nome da, também não é. Não é nome de ninguém, é o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus deixa bem claro. O evangelista Lucas registra essas palavras, e deixa bem claro que só tem um nome para eu invocar. Quantos nomes nós temos por aí, que as pessoas estão invocando para se aproximarem de Deus? Não precisa nem pensar, porque você vai perder as contas. Então, irmãos, eu não preciso, à luz da palavra de Deus, não à luz da religião, não à luz das denominações religiosas, eu não preciso de Maria, eu não preciso do Papa Bento, eu não preciso dos papas bentos das igrejas evangélicas, eu não preciso dos 318 pastores, eu não preciso da água benta da igreja evangélica, do sal grosso, eu não preciso da toalha ungida, molhada, úmida, do suor do pastor fulano de tal, tá bom? Eu preciso única e exclusivamente de Jesus Cristo. É aquele que faz o convite, para que eu vá diretamente a Ele. Está vendo que coisa maravilhosa? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que eu acho fascinante nesse convite de Jesus, quando eu procuro saber para qual motivo, qual que é o objetivo desse convite, aí eu encontro que esse convite de Jesus é para que eu tenha uma relação com Ele, fora da religiosidade, fora da religião, fora dos padrões implantados e em alguns até incrementados por mentes humanas, até muito capacitadas, que inventam coisas de Jesus que não existem acerca de Jesus, que dão para Jesus aquilo que Ele não tem, ou às vezes tira de Jesus aquilo que Ele tem. São as caixas das religiões. E eu não tenho que me comprometer com isso, então eu tenho que me comprometer com o Senhor Jesus. Então, quando eu vejo esse convite, Ele me convida, sabe para quê? Para uma nova e diferente relação. Aí, meu irmão, eu quero perguntar para você, como é que você tem que se relacionado com esse Jesus? Como é que você tem se relacionado com aquele que está fazendo o convite para você nesta noite? Essa relação é só uma relação de igreja e não mais que isto? Ou é uma relação de pai para filho? É uma relação de ovelha para com o pastor? Ah, meu irmão, precisamos urgentemente dessa relação de Jesus. Aí sabe o que acontece? Quando eu aceito essa relação com Jesus Cristo, essa relação se torna prazerosa. E Ele até fala que Ele não vai tirar jugo de você, Ele não vai tirar fardo de você, Ele vai tirar sim o fardo da religião, da opressão religiosa, dos sistemas religiosos. E sabe o que Ele vai colocar? Ele vai colocar o fardo dele, Ele vai colocar o peso dele.
Mas espera lá, não é meio contraditório isso aí? Porque ele fala para eu deixar o fardo, deixar essa opressão, deixar esse peso, e ele coloca um peso em mim. Para você ver, hein? O que Jesus oferece. Às vezes nós nos enganamos com a nossa liberdade. A gente lê na Bíblia: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí nós aceitamos a Jesus logo, rapidinho, porque nós não queremos estar oprimidos com nada neste mundo, nós não queremos compromisso com nada neste mundo. E é muito bom, é muito saudável, é muito interessante eu fugir do mundo. Mas aí eu vou para Jesus Cristo, e olha o que eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã. Nós continuamos com a mesma liberdade que nós tínhamos antes. Jesus está falando aqui numa relação diferente, nova porém diferente. Não quer dizer que ela não tem peso, que ela não tem fardos, que ela não tem compromissos. Então não pense que você, pelo fato de ter recebido a Jesus, ou pelo fato de você receber a Jesus, você vai andar conforme você quiser, não. Nessa nova relação você tem compromisso com Jesus. Aí, meu irmão, e eu não gosto desse negócio, lá em mim nós não falaríamos negócio, nós falaríamos trem, né? Esse trem de não pode, isso parece que não é bíblico, parece. Sabe o que acontece? Às vezes nós aceitamos Jesus e aquilo que fazíamos nós continuamos fazendo. Nós simplesmente mudamos de igreja, nós simplesmente mudamos um pouco a visão do mundo, mas continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. E aí, meu irmão, o nome de Jesus é blasfemado, o nome de Jesus é levado às zombarias por causa de nós, povo de Deus. Vocês já leram Romanos capítulo 1? É incrível, Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo ele faz uma crítica ferrenha, veemente, muito direta ao comportamento humano. Ele fala, por exemplo, contra o homossexualismo, o lesbianismo. Ele fala contra a idolatria. Tá? Aí, é interessante, se você observar no contexto do capítulo 1, Paulo falando isso, aí no contexto do capítulo 2, o que Paulo tem em mente é que os judeus, quando recebessem essa carta, eles estariam, de certa forma, tecendo grandes elogios ao grande apóstolo Paulo. Esse Paulo é demais, porque nós somos de uma religião monoteísta, somos uma religião de um único Deus, nós não praticamos aquilo que ele acabou de falar no capítulo 1. É lógico, nem tinha capítulo na época. Mas aí, Paulo surpreende dizendo o seguinte: vós sois igualmente indesculpáveis, porque vocês carregam o nome de judeus, mas não praticam, não vivem uma vida de judeus, não vivem esse Deus Todo-Poderoso em suas vidas. E você, meu irmão, e nós que estamos aqui nesta noite? Então, nós não podemos simplesmente mudar um pouco a nossa cabeça, a nossa filosofia de vida. Nós não podemos simplesmente mudar de igreja. Isso é a coisa mais fácil que tem. Aliás, hoje em dia mudar, até ser evangélico, vamos dizer assim, ser evangélico dá ibope, né? O artista fulano de tal se converte, eu vou te contar um negócio. Ele passa até a vender mais material. Se é cantor, eu vou te contar um negócio. O fã-clube dele no meio evangélico aumenta. E o camarada, vou te falar um negócio, ele passa a ser admirado. Se é um ator, nem se fala. Agora, se aquele bonitinho se converter, aí tem o fã-clube do bonitinho, né? Das bonitinhas também. Ah, mas se esse menino se converter, olha que gracinha. Se ele se converter, muita gente vai se converter através dele. Está vendo? Dá ibope. Ah, meu irmão, bonitinho, feinho, na época de Jesus, quando se convertia, era perseguido. E o apóstolo Paulo, prevendo isto, que bonitinhos e bonitinhas, que gente como eu e você, que gente que vive numa sociedade como a que vivemos,
quando se converte e queremos viver uma vida de compromisso com Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. E ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, sei lá, por aí: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então na época de Paulo não dava ibope não, hoje dá ibope. Na época da Reforma Protestante, aliás, comemorou-se a Reforma Protestante, no dia 31 agora, e o culto da Reforma vai ser agora, sábado que vem. Venham todos, tá bom? Mas na época da Reforma, quando aconteceu todos esses fatos que entraram para a história, irmãos, não dava ibope não. Não dava ibope. Os irmãos que participaram da Reforma foram perseguidos. Os homens que foram heróis da Reforma foram perseguidos. Nós hoje os temos como grandes homens, como grandes heróis, mas eles foram perseguidos. Os nossos heróis de hoje não são perseguidos, eles são aclamados. Então é preciso mudança de vida, compromisso. Há uma canga que sai de mim, mas Jesus coloca um outro compromisso, uma outra canga. Ele coloca um outro peso, Ele coloca um outro fardo. E esse fardo precisa ser visto dia após dia em mim. Só que é um fardo prazeroso. E eu tenho o prazer de carregar esse fardo. Eu tenho o prazer de carregar esse peso. É lógico, entendendo que esse peso, esse fardo, e eu carrego muitas vezes desnecessariamente. Sabe por quê? Porque Jesus já carregou por mim esse fardo lá na cruz. É por isso que Isaías, quando escreve o seu livro, ele fala: certamente, olha a convicção do profeta, ele carregou sobre si, carregou os nossos pecados, nossos pesos, nossos fardos. Jesus já fez isto. É por isso que hoje é prazeroso viver com Jesus. E sempre foi prazeroso viver com Jesus. E tem que ser prazeroso viver com Jesus. Tá bom? Então, é uma relação diferente, irmãos. É uma relação de servos para com o Senhor. É uma relação de filhos que têm compromisso com seu pai. É uma relação de súditos, de soldados que obedecem ao seu comandante. E o que nós temos de soldados desobedientes, porém, não é brincadeira. O que nós temos de soldados desertores, porém, não é brincadeira. Aliás, nós estamos cheios de soldados desertores. O que nós temos de gente que deserta, gente que, de certa forma, deixa a batalha, deixa a guerra, não é brincadeira. Tem uns que já jogaram a toalha há muito tempo. Desanimaram. Certo dia, conta-se que certo dia Alexandre o Grande foi levado à sua presença um soldado desertor. E Alexandre o Grande pergunta para ele: qual é o teu nome, soldado? E ele caiu na besteira de contar o seu nome. Alexandre é meu nome. Alexandre o Grande partiu para cima daquele soldado e deu nele uns bons socos, arremessou-se contra aquele rapaz. Ou você muda de nome, ou você muda de comportamento, ou você muda de nome. É assim, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós cremos, quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós assumimos compromissos com Ele. Nós tomamos de Jesus um peso, obviamente, prazeroso, um peso gostoso, que nós vamos estar carregando para a honra e glória do nosso Deus. Para que é o convite? É para eu descansar em Cristo Jesus, descansar das lutas, dos dissabores, dos pesos, da religiosidade que às vezes nós imprimimos em nós aqui, como somos religiosos. Para nós nos libertarmos daquilo que achamos ser mais adequado viver aqui neste mundo, a forma como achamos mais adequada vivermos neste mundo. Aí, meus irmãos, eu encontro, na Bíblia Sagrada, pessoas que um dia entenderam o convite de Jesus
que entenderam o convite de Jesus, até mesmo antes de encontrar Jesus, e passaram a descansar com Jesus. Os irmãos, obviamente, conhecem a história de Simeão. Nos diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 2, 29 a 31, que um homem já tomados de dias, já velho, cansado, mas que havia recebido um desafio e uma promessa de Deus de que não descansaria, não morreria, enquanto não visse Jesus Cristo. E ele agora, Jesus no meio daquela multidão, ainda bebezinho, José e Maria com Jesus, e esse velho servo de Deus, ele toma o menino nos braços, aí ele faz uma oração de despedida, talvez seja uma das orações mais belas que nós encontramos na Bíblia. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Tem mais, está vendo? Isso é o descanso eterno. Eu quero perguntar para você, meu irmão, você jovem, você que já está mais experiente na vida, você que já atingiu a melhor idade, você está preparado para entrar no descanso do Senhor? Já recebeu o convite de Jesus? Sabe quem é Jesus? Ele convida a todos nós para experimentarmos dele, essa relação gostosa, não essa relação que nós às vezes achamos que é suficiente, mas uma relação de vida diária com ele, em que nós temos prazer. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos prazer em abrir a sua palavra, ler, estudar, meditar nela, usufruir daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, ao mesmo tempo que ele fala que o seu jugo é suave, leve, há jugo, e sabe por que ele é leve, por que ele é suave? É porque o Senhor Deus, ele vai colocar em você poderes, forças, ele vai dar para você alimento para a alma. E sabe como é que se faz isso? Sabe como é que você busca isso para a tua vida diária? Lembra como que era o maná lá no deserto? Dia após dia o povo se alimentava do maná. Aqui, meu irmão, dia após dia você precisa se alimentar desse maná, para você ter forças, para você prosseguir a jornada. Como eu disse, não são poucos aqueles que desistem no meio da caminhada. Não são poucos aqueles que jogam a toalha antes da hora. Não são poucos aqueles que estão realmente desesperançados por aí. Ah, como tem gente por aí desanimada. Sabe por quê? Porque ainda não aceitaram o convite de Jesus. E eu não conheço você. Hoje eu estive o dia inteiro com a minha família, na escola dominical, estive lá na Potunduva, fiz uma visita agora à tarde com uma irmã muito querida nossa aqui, tá bom? E eu não conheço você direito, mas tem um Senhor que conhece você, e como Ele conhece você, e Ele está desafiando você nessa noite a não desistir do convite dEle. Analise, leia, saiba de quem é o convite. Tá, irmãos, eu quero encerrar. Há uma certeza aqui nesse convite. Quando Jesus fala, ou quando Jesus faz esse convite, eu fico pensando que Ele estava desafiando os seus inimigos, estava desafiando a religião, mas porém, estava com um desafio novo. Agora veja bem, desafiar pessoas como eu e você, para deixar de viver do nosso jeito, para viver do jeito dele, pelo menos uma coisa, tem que ter muita coisa boa para oferecer. E ele tem. A primeira coisa que ele tem para oferecer para você é que se você insistir em atender o seu convite, você não será lançado fora. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos dá essa garantia. O próprio Senhor Jesus dá essa garantia para nós. O que Jesus fala? Aquele que vem a mim de forma alguma, de modo algum, o lançarei fora. Está vendo? Você não será decepcionado. Ao contrário, nós sofremos decepções o tempo todo.
Como somos decepcionados. Sofremos decepções lá no trabalho, sofremos decepções lá na casa da gente, sofremos decepções com os amigos, sofremos decepções na vida profissional, sofremos decepções, às vezes, até dentro da nossa própria igreja. Mas Jesus, então, está oferecendo algo melhor. E tem que ser algo melhor. Vale a pena aceitar esse convite. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo desanimou de viver, cansou de viver aquela vida sofrida, aquela vida em que o que sobrava para ele comer era o que vinha para os porcos, longe de casa. Cansou de ficar longe de casa. Aí ele se arrepende de seus pecados. E ele começa a matutar. Espera aí, quantas pessoas lá na minha casa comem do bom e do melhor, eu aqui morro de fome. E ele então viu que lá tinha coisa melhor do que no mundo. E ele então volta para o pai. E você sabe o que aconteceu, né? O pai o vê de longe, o abraça, vai ao seu encontro, o abraça, o recebe. Ah, meu irmão, Jesus está fazendo esse convite para nós nesta noite. Que você possa, se já aceitou esse convite, continue vivendo nesse convite. E se você ainda não aceitou esse convite, meu irmão, aceite o convite nesta noite. O que dizem por aí acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Nos nossos dias, naquela época eu sei o que já falaram. Hoje em dia, eu tenho uma música aqui, quero encerrar lendo essa música. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo procurei verdade e amor que sonhei. Vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a vida se perder, tão fraco eu penso em que fazer. Quem vem trazer a solução da direção? Tanta procura e ilusão, a vida escura e sem razão. Viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer. Caminho estreito, eu vi a cruz, o meu peito, o céu em luz. Meu sonho, a paz, achei enfim, Jesus em mim, Jesus em mim. Conhece essa música? Não conhecem? Ah, estão perdendo tempo e não conhecendo essa música, é muito bonita, tá bom? Só Jesus pode dar aquilo que você precisa para a tua vida aqui, meu irmão. Que Ele abençoe ricamente a nossa vida. Vou chamar a nossa irmã para a gente cantar um hino ao nosso Deus. Hino 159, vamos encerrar cantando este hino. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou o seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Jesus está fazendo um convite a você. Vamos nos colocar em pé para cantar este hino. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor, a Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor.
teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o convite que o teu Filho Jesus fez ainda perdura, e passarão os céus e a terra, e este convite não vai passar, a sua data não expirou. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus amado, está nos convidando hoje em Cristo Jesus. Ajuda-nos, no nome de Jesus, a encararmos esse fardo, esse peso prazeroso, gostoso de se levar aqui, e que o teu nome seja em nós e através de nós glorificado. Abençoa-nos, ó Pai, leva-nos, conduza-nos para as nossas casas, debaixo do cuidado do Senhor. É a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, povo desse Deus triuno, hoje e para sempre. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, irmãos.